Pai do Senhor, amados irmãos, que a graça de Deus seja em cada lar, na sua vida, na sua família. Desejo que vá bem com você, com a sua família, com a sua casa. Estamos aqui mais um dia para se alimentar da palavra de Deus, ser fortalecido por Ele. E nessa oportunidade eu quero trazer para os irmãos um tema, se for trabalhar nesse texto, que diz: mantenha o coração em chamas. Nós precisamos manter o nosso coração aquecido da presença de Deus, do poder do Espírito Santo na nossa vida. E eu trago como passagem de referência Lucas capítulo 24, versículo 32, que diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Vamos fazer uma breve oração para que Deus venha abençoar este momento e venha se fazer presente na minha e na sua vida. Amém? Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, mais uma oportunidade, Senhor, diante da sua igreja, Senhor. A igreja, ó Pai amado, que o Senhor levantou, a cada um que está neste momento, no seu lar, na sua casa. Venha abençoar este momento, Senhor. Venha nos dirigir na palavra, venha nos fortalecer, venha nos guiar. Ó Deus, venha nos dar entendimento. Deus, alcança cada lar, Senhor, cada família, a cada um de nós, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, da Tua graça, do Teu agir, do Teu mover. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que todo impedimento, Senhor, que todo embaraço, que toda dificuldade, que toda, meu Deus, todo levante do inimigo seja lançado por terra, Senhor. Venha quebrar, Senhor, meu Deus, todas as ações do mal, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, nós precisamos manter o fogo que uma vez Deus acendeu no nosso coração. Porque uma vez que Deus nos chamou, Ele acendeu um fogo na nossa vida, um fogo espiritual, uma chama que arde dentro de nós, que busca e clama cada dia mais pela presença dEle. E nós precisamos ter esse empenho em guardar, em manter a chama do Espírito Santo, a chama de Deus na nossa vida. E aqui nós vemos uma referência de uma passagem bem conhecida, tem até louvores que nós cantamos aqui, a Umasbra que canta, que fala a respeito desses dois discípulos ao caminho de Emaús. E eles estavam, para os irmãos que não conhecem, nós podemos fazer um panorama, um resumo, e nós identificar como que estava a situação daqueles dois discípulos. Aqueles que já conhecem, que não conhecem, podem estar lendo no capítulo 24, depois, com calma, estudando. Mas eu estarei fazendo aqui em blocos, essa passagem, que fala a respeito desses dois discípulos a caminho de Emaús. Eram dois discípulos que depois da morte de Cristo, e no domingo da ressurreição, as mulheres foram até o sepulcro e viram que estava vazio, e relataram ali que os anjos declararam que Jesus estava vivo. Mas alguns não acreditaram no testemunho daquelas mulheres e começaram a se dispersar. E esses dois aqui estavam indo para Emaús, que era uma aldeia próxima dali, a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles estavam. E para os irmãos terem uma ideia, essa aldeia de Emaús seria como uma distância daqui do metrô Jabaquara, os irmãos que conhecem, até o metrô Liberdade. E daria aproximadamente a pé 2 horas e 20 minutos de caminhada. E eles estavam saindo de Jerusalém para irem para Emaús. Enquanto os 11 apóstolos estavam lá com as mulheres e outros discípulos que seguiam a Cristo, provavelmente esses dois aqui eram um daqueles 70 que o Senhor comissionou e enviou, enquanto Jesus estava em vida no seu ministério. E eles começaram a se distanciar daquele grupo de irmãos que estavam ali. Naquele momento estavam guardados, se escondendo dos judeus, estavam em isolamento.
se isolando ali da sociedade, se isolando ali daquele grupo, que fez com que Jesus fosse levado à morte. E eles estavam se distanciando, e Jesus vem com ele, encontra eles no caminho. Nós conhecemos a passagem, e eles não percebem Jesus Cristo, e ali eles vão falando a respeito de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que eles acreditavam, mas que era o terceiro dia e Jesus havia morrido. E eles falam ali da decepção do coração deles, e Jesus começa a conversar, a expor a palavra de Deus, as Escrituras, e falar que era necessário que o Cristo passasse por aquele sofrimento para que ele entrasse na glória do Pai. E depois eles ainda não perceberam que era o próprio Senhor Jesus que estava com eles. E eles, ali como eram bons hospitaleiros, eles pediram para Jesus ficar com ele aquela noite, que já estava tarde, já tinha anoitecido. E Jesus ficou com eles. E ali eles se alimentaram, e na refeição o Senhor pegou o pão, deu graças e partiu. E neste momento, quando o Senhor partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus Cristo, estava ali diante deles ressuscitado. E quando eles perceberam isso, eles voltaram correndo, aquela alta hora da noite, para anunciar os 11 apóstolos e os discípulos e as mulheres que acompanhavam Jesus. E essa foi a experiência deles. E nós vemos aqui, trazendo para nós, nos dias de hoje, que nós podemos aproveitar deste texto, o que o Senhor me fez atentar, e o que eu aprendi desse texto, que o Senhor falou comigo, quero compartilhar com os irmãos, e trazer dentro desse tema, manter o coração em chamas, ardendo, queimando, pela presença de Deus. Nós vemos aqui que Jerusalém, ela ficava num lugar alto, e Emaús ficava no nível mais baixo em relação a Jerusalém. O significado de Emaús tem 3 significados para essa palavra: algo incerto, mula e águas termais. Jerusalém significa a cidade perfeita, ou a cidade daquele que é perfeito, cidade de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, ardendo por Deus, estamos na Jerusalém, onde o Senhor pediu para que os discípulos ficassem, até que do alto eles fossem revestidos de poder. É o lugar onde nós devemos estar, é o lugar da presença de Deus, é o lugar da perfeição de Deus, é o lugar da obediência, é o lugar do temor, é o lugar da graça de Deus. E quando eles estavam ali em Jerusalém, eles estavam seguros, estavam em obediência àquilo que Jesus havia falado para eles. Mas eles resolveram ir para Emaús. E nós vemos aqui uma simbologia espiritual de que Emaús significa águas termais, águas mornas. E nós sabemos, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Jerusalém, na presença de Deus, em obediência, nós estamos fervorosos, nós estamos quentes. E quando eles estavam indo para Emaús, eles estavam se distanciando de Deus. E isso acaba trazendo um esfriamento espiritual. Nós estamos no momento que nós temos sido desafiados na nossa vida. Nós estamos vivendo situações em que nós nunca vivemos. Nós estamos em um contexto, o nosso dia a dia, a nossa rotina tem sido mudada. Muitos de nós estamos em casa, muitos de nós que precisam sair para trabalhar, muitos de nós que estamos com a vida agora diferente, nós não podemos estar nos deslocando para a igreja. Isso tudo é novidade, é um desafio para cada um de nós. E nós muitas vezes, nesse contexto, nós podemos estar deixando o nosso coração se esfriar diante de Deus, porque nós percebemos a importância de se reunir como igreja no templo, a importância de meditar, de orar, de consagrar. E muitos de nós podem estar vivendo um desafio bem pessoal e particular na nossa vida, que é lidar com essa situação nova. E isso pode estar ocasionando um esfriamento espiritual, isso pode estar ocasionando um distanciamento de Deus na minha e na tua vida.
E nós vemos aqui pela experiência desses dois discípulos, que eles estavam indo, caminhando, e no caminho, eles discutiam entre si. E Jesus se apresenta a eles, e eles são incapazes de reconhecer a Jesus. Nós vemos no versículo do 14 a 16, que Jesus está presente, que se faz presente, que Jesus vai ao alcance na vida daqueles discípulos, porque o Senhor, conhecendo a cada um de nós, Ele vai ao encontro das suas ovelhas, na situação que elas se encontram, na situação que elas estão, e o Senhor vai ao nosso encontro. E ali Jesus se apresenta a eles, no versículo 14, que diz assim: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e falando perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não o conhecessem. Ali estavam eles caminhando, conversando, perguntando um ao outro o porquê daquela situação, argumentando, os dois discípulos ali. E Jesus se aproxima, bem próximo deles, e eles não reconhecem Jesus. É interessante que aqui neste momento, nós podemos pensar por que eles não perceberam a presença de Jesus. Claro, talvez porque o corpo glorificado do Senhor estava diferente. Mas nós vemos outro elemento aqui nesse texto, que eles estavam se argumentando e perguntando um ao outro o porquê daquilo, e a pergunta deles, o questionamento deles, o que eles estavam focados, era simplesmente naquilo que eles estavam vivendo, naquilo que eles estavam passando. E muitas vezes o Senhor está conosco. Nós temos ouvido pregações de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor é o nosso bom pastor, de que o Senhor, Ele nos protege, Ele está conosco. Aqueles discípulos já sabiam, ouviam falar, que as mulheres declararam para eles que Jesus já estava ressuscitado. Mas mesmo assim eles não creram. Mesmo assim, mesmo sabendo da notícia que Jesus já estava ressuscitado, mesmo assim, eles não acreditaram no testemunho daquelas mulheres. E estavam se distanciando de Deus. E muitas vezes Deus está conosco, nós sabemos isso pela palavra, pelo testemunho da palavra. Nós sabemos que Deus está com a igreja, que Ele nunca nos deixará, que Ele nunca nos desamparará, que Ele está conosco em todos os momentos. Mas muitas vezes nós estamos que nem esses dois homens, focados naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos sentindo, naquilo que nós estamos passando. E não percebemos a presença de Deus na nossa vida, não percebemos o cuidado de Deus. Estamos muitas vezes tão fixados em tudo que está acontecendo no momento conosco ou ao nosso redor, que não reconhecemos o seu cuidado e somos impedidos de notar a presença dEle. Então, nós não podemos ficar focando demais naquilo que nós estamos vivendo. Nós não podemos ficar presos às más notícias. Nós precisamos estar informados das coisas, mas não podemos nos deixar nos prender com tudo aquilo que nos cerca, porque há muito projeções de piora, há muitas projeções de cada vez mais ser dificuldade, de ter várias crises. E muitas vezes nós estamos presos naquilo que nós estamos passando e vivendo, muitas vezes com razão, é claro. Muitas vezes a nossa situação está difícil, mas nós temos que reagir a essa situação. Nós vemos na palavra de Deus, que Ele nos ensina, na epístola de Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 2, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Nós vemos isso também na epístola de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Que nós possamos estar focados na palavra de Deus. Que nós possamos estar focados naquilo que Jesus declara a nosso respeito. Que nós possamos estar focados naquilo que o Senhor declara, pensar naquilo que são das coisas do alto, de cima, dos céus. Não venha dar muito crédito àquilo que você está vivendo, sentindo ou passando, aquilo que estão, as informações que vão chegando. Isso vai trazendo esfriamento espiritual. Nós não vamos nos envolvendo tanto com as coisas daqui da terra, nos preocupando tanto com as coisas daqui da terra, e temos deixado passar desapercebido a presença do Senhor na minha e na tua vida, o cuidado dEle, a manifestação do amor dEle, da misericórdia dEle na minha e na sua vida. Fortaleça o teu coração, pense nas coisas que edificam, pense nas coisas que são de Deus, busque a palavra de Deus. Nós vemos que esses homens aqui no versículo de tema que nós lemos, a qual ele diz: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras. O coração daqueles homens e o nosso coração só pode ser aquecido, pode arder em chamas por Deus, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos a sua pregação, quando nós abrimos as escrituras. É isso que traz esperança para nós, é a palavra de Deus, que tem o poder de nos transformar, que tem o poder de agir na nossa vida, que tem o poder de mudar a nossa situação. Nós vemos aqui também, nós aprendemos nesse texto, que tudo que nós estamos vivendo, passando, a nossa situação, nós devemos contar para Deus. Nós devemos ser sinceros com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e o que nós andamos fazendo. Nós precisamos ser sinceros para com Deus, porque o que importa é a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. E nós vemos aqui do versículo 17 ao 24, eles começam a relatar para aquele peregrino ali que se aproxima deles, começa a relatar tudo que a expectativa deles, o que eles estavam pensando. Eles começam a relatar ali a angústia que eles estavam sentindo, a dor e o sofrimento, porque para nós entendermos, eles criam que Jesus vinha salvá-los, como estava prometido nas Sagradas Escrituras. O Messias vinha como descendente do rei Davi para se assentar ao trono e para libertar Israel. E eles acharam que seriam desta maneira, eles colocaram toda a fé deles, a expectativa deles, em tudo que Jesus estava fazendo, nos seus milagres. Eles esperavam que Jesus vinha, se assentasse no trono e governasse sobre Israel e libertasse Israel do poder ali de Roma. E quando eles viam que o Cristo que eles criam estava morto, eles estavam frustrados, eles estavam decepcionados. E ali eles começam a expor esse sentimento para aquele peregrino, sem ele saber que era o próprio Cristo. Isso nos ensina que nós precisamos ser sinceros com Deus, que nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, tudo que nós estamos pensando, toda a nossa angústia, nossa decepção, tudo aquilo que nós acreditávamos que Deus deveria fazer, mas não aconteceu. E quantas vezes eu e você podemos passar por essa situação, já enfrentamos o momento de uma decepção, o momento que nós colocamos toda a nossa expectativa, a nossa esperança, quando nós acreditamos que Deus vai realizar e vai fazer, e o Senhor não age conforme nós acreditamos, conforme nós pensamos. E muitas vezes neste momento nós estamos decepcionados, porque esperávamos que Deus agisse de tal forma, de tal maneira, mas Ele age contrário, ou muitas vezes não se manifesta como nós gostaríamos que fosse.
Quantos heróis da fé que passaram por suas situações de tribulação. Nós vemos Jó, dentre tantos outros, que o momento que eles estavam vivendo, que eles estavam passando, para eles não fazia sentido. Nós vemos o pai Abraão, o pai da fé, que desde o tempo que ele foi chamado até o cumprimento da promessa, quanto tempo durou? Mais de 20 anos até que Isaac viesse a nascer. E nesse período todo, ele permaneceu fiel à palavra de Deus, à promessa de Deus. E nós precisamos ser sinceros para com Deus. Como esses discípulos aqui, abrir o coração do que eles estavam sentindo, do que eles esperavam. Do versículo 19 ao 21, nós vemos que eles tinham uma concepção errada da pessoa e da obra de Cristo. Eles entendiam que Jesus era um profeta e um libertador político. Eles ainda não haviam crido que Jesus era o Filho de Deus. Que Jesus era aquele que poderia não somente libertar eles, mas salvá-los, salvar a sua alma. Eles tinham uma concepção errada de Cristo. Porque eles entendiam de uma forma, mas não era o que o Senhor queria. E muitas vezes, o Senhor muda a situação que está à nossa volta. Nós vemos quantos milagres o Senhor manifestando na palavra de Deus. Jesus curando, libertando, salvando, expulsando o demônio, fazendo maravilhas. Muitas vezes o Senhor muda a situação que está ao nosso redor, à nossa volta. Muitas vezes Ele opera desta maneira. Ele muda a situação. Mas existem algumas circunstâncias da vida que Ele usa a situação que está ocorrendo conosco para mudar a nossa vida. Para mudar eu e você. E o Senhor exatamente estava usando deste momento para mudar a concepção daqueles discípulos. Eles estavam crendo de uma maneira, mas não era o que o Senhor queria fazer. E muitas vezes eu e você estamos nessa situação, crendo, acreditando que o Senhor vai fazer algo na nossa vida, mas não acontece. Mas muitas vezes o Senhor está usando dessa situação para mudar você, para mudar a sua forma de pensar, para mudar a sua forma de agir, para mudar a sua forma de adorar, para mudar a sua forma de buscar a Deus. Deus usa as situações e as circunstâncias para mudar a nossa vida. E nós precisamos entender tudo o que o Senhor está nos ensinando. E esses homens estavam decepcionados, do versículo 22 a 24, nós vemos essa decepção, frustração e desesperança, mesmo sabendo que Jesus estava vivo. E o Senhor vem sempre cuidando de nós. Nós vemos que Jesus, mesmo nessa situação que se encontrava esses dois discípulos, e mesmo na situação que você se encontra hoje, porque só o Senhor sabe como você se encontra. Só o Senhor que nos conhece por dentro, nos conhece plenamente, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Só o Senhor conhece o seu sofrimento, o seu choro, a sua luta, os seus questionamentos. Só o Senhor conhece o seu coração. E o Senhor, mesmo assim, não desiste de nós, não desiste de você, não desiste das nossas vidas. O Senhor vai ao nosso encontro, aleluias. Como o Senhor foi ao encontro desses dois discípulos, o Senhor não desiste, aleluia, das suas ovelhas. Nós vemos como o ensinamento da parábola, que Ele deixa as 99 em segurança, e vai em busca daquela que está se afastando do aprisco, daquela que se perdeu. Muitas vezes, nós estamos nos distanciando da presença de Deus, distanciando do calor e do fervor da presença de Deus. Mas o Senhor não desiste de você. O Senhor vai ao teu encontro nesta hora. O Senhor vai ao teu encontro neste momento, nessa situação.
porque muitas vezes nós dizemos para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que nos acompanham, nós podemos dizer que estamos bem diante da multidão, diante daqueles que são nossos companheiros, nossos amigos, mas só o Senhor conhece como está o teu coração, como está a tua vida, só o Senhor conhece como você tem vivido, o que você tem falado, o que você tem argumentado, questionado, só o Senhor conhece a sua luta, só o Senhor conhece a tua dor, o teu sofrimento. E o Senhor vai ao teu encontro, o Senhor não desiste de você, o Senhor não desiste de te buscar, aleluias. Em quantas vezes na nossa vida o Senhor vai ao nosso encontro, como Ele foi ao encontro daqueles 2 discípulos que estavam se distanciando de Jerusalém, se distanciando de Deus. Jesus vai ao nosso encontro para nos resgatar, para nos curar, para nos restaurar, para nos levantar. Ele expõe as Escrituras, que é fonte de vida e esperança e poder. Nós vemos isso quando o Senhor começa a explicar para aqueles 2 discípulos que era necessário que o Cristo padecesse, sofresse e ressuscitasse ao 3º dia, conforme as Escrituras, conforme a palavra de Deus. Era necessário eles passar por aquilo, era necessário Cristo passar por aquele sofrimento para entrar na glória do seu Pai. Era necessário passar por aquela situação, embora eles não compreendendo, embora eles não tendo como explicar o que eles estavam vivendo, era necessário eles passar por aquilo, para que através de Jesus, e a fé no seu nome, e a obra do Calvário, todos pudessem se achegar, todos pudessem ser salvos, crendo no Senhor Jesus. E Jesus começa a explicar através das Escrituras, que era necessário que passasse por isso. E é interessante que, como nós lemos no versículo tema, que é através da exposição da palavra de Deus, é através das Escrituras, que o Senhor resgata aqueles homens. E o Senhor pregou para eles, anunciou, e mesmo assim eles não estavam crendo. E Jesus começa a expor ali as Escrituras, falando o que tinha que acontecer com o Messias. E nós vemos aqui a importância da palavra de Deus como um instrumento que Ele usa. Porque o instrumento mais perceptível que o Senhor fala conosco é através da sua palavra. É através da exposição das Escrituras, como diz Provérbios. A exposição da tua palavra traz luz ao meu entendimento. Quando a palavra de Deus é pregada, anunciada, quando a manifestação da presença de Deus através da palavra, Deus se faz presente. Porque nós podemos estar presente fisicamente, podemos estar presente através de vídeo, mas o Senhor se faz presente na minha e na tua vida através da palavra escrita. Aquilo que Ele deixou para nos inspirar, para nos ensinar. E nós vemos a importância da palavra de Deus, quando esses homens declaram aqui: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Quando Jesus falava ao coração daqueles homens, quando Ele falava das referências das Escrituras, de Moisés, dos profetas, dos salmos, o coração daqueles homens ardia, queimava, a chama que estava acesa, estava se apagando naquele momento, voltava a se aquecer novamente pela palavra de Deus. Na epístola dos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A respeito da palavra de Deus, também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura
divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós vemos aqui a importância da palavra de Deus. A nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É a manifestação da palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Esse é o momento que nós precisamos de ter de comunhão com Deus, um momento de oração, um momento de leitura da palavra, de meditar, reservando tempo, buscando conhecer, porque o Senhor se fará presente. Em vez de estarmos preocupados com as más notícias que nós ouvimos, tão focados, nos impede de ver a manifestação de Deus, tão atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor. E nós temos deixado de meditar, de orar, e principalmente de ler a palavra de Deus, de acompanhar as ministrações. Nós percebemos, desde quando nós temos a parada aqui na igreja, começamos a disponibilizar os vídeos, as pregações, para servir, um canal, um meio que o Senhor preparou para nós estarmos nos alimentando. E não tem como deixar de perceber, os irmãos têm deixado de acompanhar as pregações. Desde as primeiras pregações nós temos visto as visualizações caindo, diminuindo. E o Senhor nos deixou esse momento para estarmos ligados, para participar. É um instrumento que o Senhor colocou na nossa vida. E nós vemos que infelizmente os irmãos acabam perdendo o foco. E muitas vezes visualizando mais coisas que não edificam. Muitas vezes buscando coisas, entretenimento, preocupando-se com o amanhã, com como vai ser a nossa vida depois dessa pandemia, preocupando com a situação econômica e todas as outras coisas, e isso tem sufocado a presença de Deus, a palavra de Deus na nossa vida. Isso tem nos levado a um esfriamento espiritual, isso tem nos levado a um distanciamento de Deus. E muitas vezes nós estamos tão focados em coisas que não edificam. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto tempo você tem reservado para Deus? Quanto tempo você tem se colocado na presença de Deus, meditando? Nós precisamos fazer isso todos os dias, se esforçando, separando tempo, buscando. Nós precisamos reagir. Você não pode se entregar a este momento, a essa situação na tua vida. Você precisa reagir. Você precisa reagir a essa situação na tua vida. Você não pode se entregar a este momento. Você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa orar. Você precisa clamar. Você precisa chorar na presença dEle. Você precisa se humilhar. Quem sabe o teu coração está se esfriando, meu irmão e minha irmã. Você que me ouve nesta hora. Quem sabe você está se distanciando de Deus. Quem sabe você está distante. Se pudéssemos medir a nossa temperatura espiritual hoje, de 1 a 100, qual seria o grau da sua espiritualidade hoje? Qual seria a temperatura que o termômetro iria mostrar na minha e na tua vida? Nós não podemos nos entregar às dificuldades que nos foi colocada, que nos foi imposta. Mas o Senhor vai ao nosso encontro hoje para aquecer o nosso coração. E isso é através do exercício da palavra de Deus, através da meditação da palavra. Como nós lemos, é o poder, é a palavra que edifica, que levanta, é a palavra de Deus que nos transforma. Você precisa reagir a essa situação. Você precisa meditar na palavra de Deus e buscá-lo. E Ele está presente hoje aqui neste momento, para nos abençoar, para derramar do seu Espírito, para manifestar da sua presença na nossa vida.
e podemos ser como esses dois discípulos, possamos declarar como ele declarou. E eles mesmos sem saber que Jesus que estava ali conversando com eles, ele pediu: fica conosco, Senhor, já está tarde, porque eles eram bons hospitaleiros. Eles perceberam o perigo e o risco que eles estavam vivendo ali, daquelas estradas. E eles convidam aquele estrangeiro ali para ficar com eles, mesmo sem saber que era Jesus. E o Senhor ali se deu a conhecer a eles no partir do pão, na comunhão, quando eles estavam à mesa. Quando o Senhor ali deu graças e partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. No mesmo momento que eles reconheceram que era o Cristo, o Senhor Jesus desapareceu. Porque o propósito do Senhor era resgatar, alcançar aqueles dois discípulos que estavam se esfriando, que estavam se distanciando. E depois dessa experiência que eles declaram, nesse versículo tema que nós lemos, no versículo 32, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Fica conosco, Senhor. É o que nós precisamos declarar, que nós precisamos, nessa noite, nessa oportunidade, neste momento que você está assistindo, ouvindo. O Senhor quer voltar a aquecer o teu coração. Para que quando nós voltarmos a nos reunir como igreja, possamos estar fervorosos, possamos estar de pé, possamos estar restaurados, para adorar a Ele na beleza da sua santidade. E nós só precisamos clamar ao Senhor: fica conosco, Senhor. Fica conosco. Mantenha a chama do teu coração acesa. Mantenha o teu coração queimando. E a única maneira de manter essa chama acesa no nosso coração é meditando, é lendo a palavra de Deus, é ouvindo a pregação, prestando atenção, anotando, colocando em prática. O Senhor quer nos restaurar plenamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, proteja a sua família, a sua casa. O Senhor tem bênçãos infinitas para nossas vidas. E nesse momento que todos nós temos sido desafiados, a nossa fé tem sido testada, provada, nós temos sido levados a circunstâncias diferentes da qual nós não estamos acostumados. Mas com o nosso Deus nós vencemos, nós podemos, nós superamos. E o Senhor quer voltar a aquecer o nosso coração. Não deixe de meditar, não deixe de pesquisar, de estudar a palavra de Deus e de orar. Nós precisamos manter este foco. Não deixe que a chama do Espírito Santo de Deus se apague. Como diz o apóstolo Paulo, não extingueis o Espírito. Nós não podemos extinguir o Espírito na nossa vida. Não nos embriagando com vinho onde há contenda, mas se encher do Espírito Santo. Que o Senhor alcance o teu coração, alcance a tua vida, mude a tua situação e te fortaleça. E te dê fogo, para que este fogo venha permanecer queimando na nossa vida, o fogo espiritual. A nossa parte é colher a lenha, a nossa parte é ir buscar a lenha, é ir buscar ali a madeira, porque o fogo, já uma vez aceso no nosso coração, o fogo da fé, o fogo do Espírito Santo, ele precisa ser alimentado. E para ser alimentado nós precisamos buscar a lenha, nós precisamos ir se esforçar, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ir pegar a lenha e alimentar o fogo do nosso coração. E o alimento é a palavra de Deus. Com a oração e com a palavra de Deus, nós somos aquecidos. E o Senhor quer manter
acesa a chama do teu coração. E Ele nos dá essa direção, em nome de Jesus. Quero orar com você, agradecendo por este momento e pedindo a bênção do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Ore juntamente conosco. Deus e Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, meu Deus, ela é poder, ela é força, meu Deus, ela é unção. E a Tua unção, ela quebra o jugo. Oh Deus, Tu é aquele que pode edificar a vida de cada um de nós. Vai ao encontro, Senhor, do Teu servo, da Tua serva, neste momento, Senhor, meu Deus, ao qual ele se encontra. Deus, aquele que está se distanciando, aquele que está se afastando, Senhor, da Tua presença, aquele que está deixando, Senhor, a chama, ó Pai amado, o coração se esfriar, ó Deus, por causa da tribulação, por causa da angústia, por causa da dor, por causa das decepções, por causa das frustrações, por causa, Senhor, meu Deus, de tantas outras coisas, ó Pai, que cerca, Senhor, ó Deus, todas essas barreiras, ó Deus, que cerca a vida, ó Pai amado, do Teu servo, da Tua serva nessa hora, ó Deus, lança por terra, que ele possa clamar a Ti, que ele possa buscar a Tua presença, que ele possa desejar, Senhor, meu Deus, mais de Ti, e ele possa Te buscar, e ele possa meditar, Senhor, ajuda ele, ajuda ela, Senhor, meu Deus, levantando com o Teu poder, aquele que está sem força, aquele que está sem ânimo, aquele que está, meu Deus, ó Pai amado, ó meu Deus, desanimado, aquele que está, Senhor, sem expectativa, sem esperança, aquele, meu Deus, que está frio, aquele que está distante, ó Deus, vai ao encontro nesta hora, toca neste coração, Senhor, muda este quadro, muda, Senhor, este cativeiro, muda, Senhor, meu Deus, essa situação, ó Deus, e levanta ele, Senhor, levanta ela, Pai, como diz a Tua palavra, ó Deus, 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio ficará prostrado, ó Deus, aquele que caiu, venha levantar nesta hora, Senhor, conforme o Teu poder e a Tua palavra, aqueles que buscam a Tua presença, não se cansarão, Deus, correrão, Senhor, meu Deus, e não se fadigarão, eles voarão como águias, meu Deus, ó Senhor, levanta, Pai, dá vigor, dá força, ó Deus, e fortalece, ó meu Deus, e aquece, Senhor, a chama do coração desse Teu servo e da Tua serva, em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço, ó Pai amado, e Te agradeço, Senhor, crendo na manifestação do Teu poder, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e em breve, querendo Deus, nós estaremos reunidos na congregação adorando a Deus. Deus abençoe. Amém.